vão participar com a gente aí, para a gente justamente conversar hoje sobre um tema que eu tenho um fascínio, e que quando a gente pensa nos processos de transformações, nos processos de captura de elementos, de captura de nutrientes, do ciclo efetivamente da vida, do ciclo geobiológico, onde envolve a geologia, envolve a biologia e tem uma aplicação prática, e nós conseguimos enxergar muitas vezes o que o intemperismo propicia. O intemperismo, o que nós podemos falar de intemperismo quando a gente pensa? Observem aqui. Eu tenho uma representação de uma rocha. Mas aqui podia ser solo, podia ser sedimento, mas principalmente rocha, que é aquele princípio lá da rocha, aquele comecinho. E nesse processo de intemperismo, eu vou ter uma ação física, uma ação química, que ação química, ou ainda uma ação bioquímica, em cima dessa rocha, em cima desse material. E o que vai acontecer com esse material? Esse material ele vai se transformar. Eu vou ter outras rochas, eu vou ter outros sedimentos e eu vou ter outros solos. E esses solos alterados totalmente ou alterados parcialmente. Nessa representação que eu fiz, muito artística, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma rocha de determinada cor que transformou em uma rocha de outra cor, em sedimentos, em solos alterados. Essa alteração, nós podemos pensar numa alteração química, enquanto que esse tamanho, alteração do tamanho aqui, nós podemos falar que é uma alteração física. E essa transformação, ela pode ser intermediada ou não pela vida. Então, eu tenho aspectos biofísicos e aspectos bioquímicos no intemperismo. Mas qual que é a definição dessa transformação? Qual que é a definição de intemperismo? Quando a gente pensa em temperismo, nós podemos falar em conjuntos de processos. Processos esses físicos, químicos, intermediados ou não por vida, dos bios, que desgasta, é a transformação, desgasta as rochas, modificando suas características físicas e químicas. A alteração. Então, pensem vocês agora que isso está ocorrendo constantemente, essa alteração física, essa alteração química, que vai transformar em fragmentos pequenos e solubiliza alguns ou todos seus constituintes. Então, eu tenho a rocha que vai ser desgastada e vai ser transformada. É um processo de adaptação àquele novo ambiente. Aquela rocha que estava, por exemplo, lá em subsuperfície, quando chega na superfície, ela tem um ambiente, por exemplo, com menos pressão, e ela vai adaptar nesse ambiente de menos pressão, ela vai transformar nesse ambiente de menos pressão. Isso, então, é um intemperismo. E nós temos diferentes tipos de intemperismo. Quais são esses diferentes tipos? Nós temos o intemperismo físico, o químico e o biológico. Vamos lá. Intemperismo físico. Desagrega as rochas, alterando tamanho e formato. Formato. Quando altera o tamanho, vai alterar também o formato. Mas não altera a composição química. Não altera a composição química. Intemperismo físico. Enquanto que o intemperismo químico, ele modifica a composição química. E aqui tem uma questão, olha. Essa alteração química, ela pode ser total ou ela pode ser parcial.
Quando eu jogo a halita na água, quem lembra o que é a halita? Quando a gente joga essa halita na água, essa halita ela vai dissolver completamente. Então, eu tenho uma transformação total. E eu tenho o físico-biológico e o químico-biológico, que é a ação física ou bioquímica de organismos vivos ou da matéria orgânica do solo. Então, esses são os 3 tipos de intemperismo físico. Então, algumas literaturas não chamam de físico-biológico ou químico-biológico. Joga isso aqui tudo para intemperismo biológico. A gente classifica para a gente compreender melhor, mas na natureza isso está ocorrendo constantemente, está ocorrendo toda hora, e o físico, junto com o químico biológico, isso vai alterar muito de lugar para lugar. Vamos falar um pouquinho mais de cada um. O que é esse intemperismo físico? Todos os processos que causam desagregação e fragmentação das rochas, com separação dos grãos minerais antes coesos, transformando a rocha inalterada em material descontínuo e friável. O que é esse material descontínuo e friável? É quando você pega uma rocha e você facilmente consegue dissolvê-la, quebrá-la. Isso a gente consegue observar, fica muito evidente essa rocha fragmentando logo após um solo que está ali no processo de transformação, que nós chamamos de horizonte CR. E essa foto é uma foto bem bacana que mostra essa rocha separada, quebrada aqui. Possivelmente uma fissura que entrou água, essa água congelou, expandiu e separou em fragmentos. Como ocorre o intemperismo físico? E aqui que é interessante, nós temos algumas situações bem interessantes. Olha, aqui em Muzambinho, a gente está mais ou menos a 1.000 metros de altitude, né? Em Poços, 1.200, 1.300 metros. E a gente tem uma variação de temperatura muito evidente durante o dia. Então, o dia está quente, à noite, para a gente estar com mais altitude, a noite é amena, né? Um clima gostoso no Zambinho, muitas vezes, em comparação com outros locais. Eu morei em Montes Claros, por exemplo, era bem diferente. Aqui no Zambinho, Lavras também já é diferente. BH já é diferente. Essas variações de temperatura. E nesse processo de aumentar a temperatura e diminuir, causa expansão e contração. Expansão e contração. E essa expansão e contração vai provocando fissuras, quebras nas rochas. O primeiro levantamento de solos que eu fiz, eu estava no segundo período da graduação, lá no pré-cambriano, foi em Coqueiral. Alguém conhece Coqueiral? Coqueiral é uma cidade que fica relativamente próximo de Lavras, e tinha um local que chama Pedra do Ermo. Pedra do Ermo lá. É um granito exposto, bem grande, e tem até procissões para esse local. É uma área bem bonita lá. E tem muito barulho à noite. E tinha barulhos à noite. O povo falava que caía trovão, principalmente que apareciam essas rachaduras. E na realidade, o que acontece naquelas rachaduras? É justamente essa variação de temperatura durante o dia quente, à noite mais fria, e a rocha exposta, ela vai ter essa diferença muito maior, por exemplo, do que isso ocorre em solo, e essa variação vai causar essas fraturas. Mesma coisa a variação de umidade no processo de molhar, de umedecer e de secar, vai provocar isso também, essa variação de umidade. Então, justamente, a variação de temperatura com a variação da umidade vai provocar esse processo de intemperismo físico. E o congelamento de água e fissuras. Quem já esqueceu uma garrafa de refrigerante dentro da geladeira? O que aconteceu com essa garrafa de vidro dentro do congelador? Com água,
ou com cerveja, com refrigerante, enfim, água benta, justamente quebra. Por quê? O processo de expansão. Então, isso ocorre, essas fotos mais bonitas aqui, que chamam a atenção, isso não é comum no Brasil, né, gente? Esse congelamento de água que causa fissura e expande a água e quebra essa rocha. Então, isso não é comum no Brasil, mas é algo que acontece. E nós temos aí os processos biofísicos, ou também denominados de processos físicos biológicos, que há um envolvimento de vida. Então, quando essa planta ela empurra no processo de crescimento radicular, ela está separando, ela está fazendo um movimento físico também de separar essas rochas, de fragmentar as rochas, que vai aumentar as fissuras, aumentando as fissuras. O mais interessante do intemperismo físico, que a gente tem que ter em mente, é a consequência que ele traz. O que vem com esse intemperismo físico? Aí eu pergunto, olha, o que vocês acham? O intemperismo físico, ele acelera o químico? Ele fragmenta as rochas, fragmenta, e o Guilherme tocou bem num ponto, que é o quê? O intemperismo físico, ele fragmenta a rocha, que aumenta a superfície específica exposta e abre o caminho, ele acelera o intemperismo físico. Ele aumenta a superfície específica exposta, que fica muito evidente nessa figura aqui, olha. Observe essa figura. Vamos compreender. Eu tenho a área superficial e aqui o diâmetro do cubo. O diâmetro do cubo. Aqui o diâmetro dele. O que está acontecendo? Essa figura a gente tem que prestar atenção nela, nesse gráfico, que de acordo que eu ando para cá, está diminuindo, eu estou fragmentando, eu estou partindo esse cubo. E olha o que acontece com a área superficial. Ela vai progressivamente aumentando. E não é um aumento linear. É um aumento que vai chegar num ponto que é exponencial. E aí a gente tem que pensar qual que é a área que eu tenho, por exemplo, numa argila, que a maior argila é 0,002 milímetros, que é 2 milímetros dividido por 1.000. A maior argila, a argila mais parruda que tem. Então, olha a superfície, olha a área superficial que tem. E maior área superficial, eu vou ter mais acesso às bactérias que o Guilherme comentou, mas mais do que essas bactérias, eu tenho que pensar que eu vou ter mais acesso à água. Intemperismo, principalmente, é pela água. Supondo um tetraedro de silício, o que o intemperismo químico faz? O intemperismo químico, ele desmantela, ele desfaz as estruturas dos minerais. E olha isso, gente, libera os seus íons. Pensem em vocês, então. O que é esse liberar os íons? Imaginem agora, lá no tetraedro de silício, com substituição isomórfica com tetraedro de alumínio, e tem aquele potássio, tem aquele cálcio naquele feldspato lá dentro, preso naquele local. E vai ocorrendo um intemperismo químico e ele vai liberando esses íons. Então, o potássio que estava lá, ele vai ser liberado, ele vai caminhar na água que estava ali. Então, o intemperismo químico ele libera aqueles íons presos nas rochas, aqueles íons que veio lá da origem dos elementos, lá da supernova, que formou a Terra, que depois formou o magma, que formou a rocha, que está lá dentro. O que acontece com ele? Ele volta, então, ele retorna para ser utilizado, para ser reutilizado, para fazer parte do ciclo geobiológico. Isso que o intemperismo químico faz. Então vamos lá no intemperismo químico. E aqui que é interessante, quer dizer, tudo interessante, né? Eu fico falando nessa aula. Os elementos químicos mais solúveis nas rochas, eles são transportados pelas águas, que nós chamamos de fase solúvel. Fase solúvel. Enquanto o que resta no perfil
O que fica no local é o que nós chamamos de fase residual. Fase residual. E vai progressivamente ficando enriquecido desses constituintes. A maior parte do Brasil, eu tenho um intemperismo muito ativo, porque o clima é muito ativo. Dentro desse contexto, então, eu tenho que nessa fase residual vai aumentando a quantidade desses elementos. Calma que a gente vai explicar mais. Importante aqui, fase solúvel é transportado para a água. E nessa fase solúvel aqui vai parar na onde, hein? O que nós temos muito no oceano? Não vale falar água. Uma vez fiz a pergunta disso para o menino, numa turma, o menino falou água. Não está errado, né? Esse sódio estava nas rochas. Essas rochas, elas sofreram intemperismo e foi solubilizado esse sal. Esse sal, então, que é solúvel, que é uma base solúvel, o sódio ficou lá rodeado de molécula de água, aqui, que a molécula de água ela é polar, ficou rodeado de molécula de água, o sódio, e foi parar na onde? Foi nos cursos d'água, para no rio, do rio foi para os oceanos. E o sódio não é nutriente de planta, então ele nem foi reabsorvido. E observe a importância disso, dessa fase solúvel, compreender que é perdido. Quem é de área rural aí, pai é cafeicultor, sabe que a gente tem que fracionar a adubação de potássio, fracionar a adubação de nitrogênio, porque senão tudo é lavado. É igual a Letícia lembrou, é lixiviado. Vai embora, há uma lixiviação. Eu vou perder elementos em solução. O sódio não é nutriente de plantas, então nem vai entrar no ciclo de novo da bio. Ele vai embora. Tanto é que em locais que chove pouco, ou locais mais côncavos, com uma grande quantidade de sódio, onde não tem a saída desse sódio, eu tenho problema de salinização do solo. O que acontece com essa salinização do solo? Altera o potencial osmótico, a raiz começa a perder água. Muito bem, Letícia. Isso tem a ver, sim, com lixiviação. É lixiviado, é, entre aspas, lavado. E o residual é o que vai ficando velho. E esse slide aqui da professora Michele, ela mostra muito bem o que fica, o que permanece nesse perfil mais intemperizado, da rocha transformando em solo, quais elementos vão ficando, qual elemento vai ficando? Ó, alumínio, ferro, silício, esses outros aqui, essas bases, elas vão sendo todas perdidas, lixiviadas. Por isso que os solos tropicais, os solos brasileiros, mesmo quando oriundos de rochas ricas, eles são pobres, naturalmente pobres em termos de fertilidade, porque é tudo perdido, porque foi tudo lixiviado. E vai aumentando a concentração de quais dois elementos? Desses dois elementos que ficam no solo, alumínio e ferro. Fica essa grande concentração. Então, por isso que o Cerrado, que é um local que hoje a agricultura é muito pujante, a gente conseguiu produzir muito lá, tratando desse alumínio. Mas o que é importante para a gente saber? Que esses elementos aqui eles vão sendo perdidos. Olha. São elementos que fazem parte do metabolismo de plantas, de organismos, para continuar ali a vida. Tá? Então, tem essa relação dessa fase solúvel, que é perdida, com a fase residual. Então, se a gente comparar, por exemplo, micro-organismo, pensando aí na biologia, se a gente vai fazer um estudo de micro-organismo, a gente pega estudos de micro-organismos de locais onde chove muito, onde o temperismo é muito ativo, eu vou ter uma vegetação mais natural, possivelmente os micro-organismos, os organismos vão ser diferentes de uma região que chove pouco, ou de uma região que o frio, que é mais fria, que tem um temperismo não tão efetivo, numa região mais temperada ou subtropical.
Por quê? Isso também está relacionado com o intemperismo. Também está relacionado com essas modificações. E aí vamos compreender, então, esse processo com o passar do tempo. Imagine essa situação 1, essa situação de origem da rocha. Vamos pensar em solo, que fica talvez até mais fácil. Uma rocha já transformada, e eu tenho aqui um processo de intemperismo que eu vou perder, que vai ser lixiviado esse material. Pensa uma situação 0. 0 ou uma situação 1. Essa parte azul são dos cátions básicos. Eu tenho potássio, cálcio, magnésio, sódio, enfim, e mais outros. E o vermelhinho ou laranjado e o preto é o ferro e alumínio. Lembra que eles ficam no sistema? Eles continuam no sistema? Esse é um solo jovem, num local pouco intemperizado, um clima mais temperado. O solo ele vai ter uma grande quantidade de cátions básicos ali. Ele vai ser naturalmente fértil. Vai depender do material de origem, mas, de forma geral, o solo fértil, supondo aqui, com uma grande quantidade desses cátions básicos. Mas, com o passar do tempo, com a chuva, com as temperaturas, as reações são aceleradas pela temperatura, aí passa um tempo. Vou perder esses cátions básicos. Passa mais um tempo, perco mais esses cátions básicos. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos supor que eu tenho mais ou menos aqui, sei lá, para o olho eu tenho 40% de ferro e alumínio. Nessa situação 0. 40%. Continua em temperismo. De 40% que eu tinha de ferro e alumínio, agora quanto que eu tenho de ferro e alumínio? Sei lá, talvez 50%. Eu não coloquei mais ferro e alumínio, mas eu perdi cátions básicos. Relativamente, ficou mais rico com ferro e alumínio. Continua em temperismo. Cheguei num ponto onde eu vou ter 70% de ferro e alumínio. Eu vou ter lá 70% de ferro e alumínio. Então, com o passar do intemperismo, vai tendo a lixiviação, eu tenho um aumento percentual de ferro e alumínio. Ou seja, não há ganho absoluto, mas há saídas de outros elementos do solo. Então, relativamente, percentualmente, eu tenho o aumento relativo de ferro e alumínio, que nós chamamos de enriquecimento relativo. Olha os nossos solos, a quantidade, então, de óxidos de ferro e óxido de alumínio que nós temos no nosso solo. É resultado desse enriquecimento relativo. E vai neoformando, vai formando outros óxidos nesse processo. Então, esses elementos que vão ficando, eles vão ganhando em termos percentuais. Eles ganham em termos percentuais. Isso que é um enriquecimento relativo. Por isso que o Brasil e a região tropical, ali entre os trópicos, quando a gente fala região tropical, entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, onde a temperatura é maior e geralmente chove mais. Eu vou ter uma maior concentração de óxidos de ferro e alumínio. Foi muito feliz essa comparação aqui que eu tirei do livro do Lepsch, que mostra a importância da água no processo de intemperismo, no processo de lixiviação. Olha uma situação onde eu tenho nada de águas de chuva. O que vai ficar no meu ambiente? Fica sódio, magnésio, olha os cátions básicos aqui. No início do intemperismo da rocha. Se eu tenho pouca chuva, eu vou ter uma maior diversidade de elementos. Se eu tenho muita chuva, eu vou ter elementos como ferro e alumínio. Muita chuva. Vamos pensar aqui em Manaus, que chove 2 metros. Se eu tenho uma chuva moderada, eu vou ter, olha aqui os elementos que ficam. Olha.
Silício, alumínio e ferro. Essa água da chuva que junta com CO2 e vai ter um maior intemperismo. E por isso o Brasil está principalmente aqui, olha. O Brasil está principalmente aqui, nessa situação. Em muitas situações também, mas não a maioria, nós vamos ter essa situação, onde vai predominar até óxido de ferro e alumínio. E tem consequências diretas no solo. Então, vamos lá. Do que é composta essa fase química, essa fase residual? Essa fase residual é composta por minerais primários residuais, principalmente o quartzo. Agora, por que o quartzo ele fica nessa fase residual? Hein? Por que o quartzo fica na fase residual? Então, o quartzo, vocês foram até profundo, mas o que? Ele não faz substituição isomórfica, ele compartilha todos os oxigênios e ele é mais resistente ao intemperismo. Por isso que o quartzo ele é mais encontrado nessas frações maiores. Quando aqui no curso d'água, você vê os quartos redondinhos, que ele só vai quebrando as quinas. Ou quando você vê um perfil de solo, eu tenho uma foto que eu estou para postar, que eu tenho um perfil de solo que você vê aquelas linhas de pedra. E essas linhas de pedra, geralmente é composta por quê? Por quartzo, porque o quartzo é resistente ao intemperismo. Tudo vai embora e o quartzo fica lá. Pega a areia depois, com o celular, vocês tiram a foto, dá um zoom no celular para vocês observarem isso. Dá um zoom lá para ver os minerais que tem lá na areia. Ou então pega um solo, desfaz ele, pega o celular e tira a foto. Dá uma boa aproximada para você ver no quartzo, na areia, para ver como que é. É composta predominantemente por quartzo. E os secundários? Aqui, então, nós temos os primários resistentes, residuais que ficam, e os secundários que são ou formados novamente ou transformados. Olha, neoformados, formados novamente. Ele se desfaz, os íons vão para a solução, os íons vão ficar lá na solução e eles vão se recombinar em um mineral adaptado àquele ambiente. Ao passo que os transformados, ele modifica um pouco para adaptar aquele ambiente. Observa que em temperismo químico é um processo de adaptação também àquele novo ambiente que está acontecendo, aquele novo ambiente que está ocorrendo. Em temperismo químico, secundários neoformados. São formados novamente. Resultam da precipitação de substâncias dissolvidas na água. Aí agora eu quero que vocês pensem, olha. Pensa o ferro que estava lá no mineral, o alumínio que estava no mineral, naquela rocha, e essa rocha foi dissolvida. Esse ferro e esse alumínio vai ficar lá na solução do solo. E eles vão encontrar, por exemplo, o alumínio 3+, ele vai encontrar lá com 3 hidróxidos, e formar o hidróxido de alumínio. Que é a gibsita. O ferro, ele vai encontrar lá com oxigênio e formar uma hematita, que é um óxido de ferro. Então, isso ele vai se transformar e formar novamente. Ele vai transformar, não, ele vai formar novamente para adaptar naquele novo ambiente. Isso são secundários neoformados. Observe que eu tenho um grau de intemperismo mais elevado nessa situação. Enquanto que os secundários transformados, eles vão formar pela interação de percolação. Olha, o que é percolar? A água ela vai passar por esses minerais.
Por isso que é interessante a gente pensar em solo, porque a gente imagina a água descendo no solo e percolando e comunicando com esses minerais. E vai modificar a sua composição química. Olha, não vai transformar totalmente. Ela não vai destruir o mineral. Ela não vai destruir o mineral. Ela vai modificar o mineral. Mas vai preservar, olha, parte da sua estrutura. Então, na aula de filossilicato, na aula de silicatos, quando eu comento que os filossilicatos são importantes, porque ocorre muito essa transformação dentro dessa parte dos silicatos. Por exemplo, da mica transformando em vermiculita, que transforma em a vermiculita, transformando em esmectita, transformando em caulinita, e por último transforma em óxidos, porque ela desfaz esse processo de transformação. Qual agente de intemperismo químico é a água da chuva? Então, gente, água. Observa que isso a gente remete novamente a situações tropicais, onde chove mais e eu tenho maior temperatura. Então, água da chuva. Eu tenho que pensar, eu tenho que comparar comparáveis. O semiárido, o cerrado, a gente vai ter diferenças muito evidentes de água e distribuição. O sul do Brasil, a região sul, os pampas, eu tenho uma distribuição de chuva diferente, uma temperatura diferente. Mas o principal é a água, que provoca o intemperismo, é a água. A água, ela é rica em O2, que interage com CO2 atmosférico. E ainda mais do solo, porque o solo ele tem em torno de 10 vezes mais CO2 do que a atmosfera, o ar do solo. E ela fica ácida. Ácida está relacionado com pH, não tá? Qual o elemento que deixa o ambiente ácido? Que deixa com pH mais baixo? Qual o elemento que é? Muito bem, concentração de hidrogênio. Ah, então por que o CO2 deixa isso? Olha, acontece com a água da chuva, que junta com CO2, vai dissociando e liberando H+. Então, a gente fica aqui para a gente depois falar das reações do intemperismo, as principais reações do intemperismo, porque hoje já foi muita informação, e vamos ficar por aqui.